Tudo bem, alunos? Tudo bem, alunas? Aqui é a professora Ana Luzia e hoje nós vamos conversar sobre o novo coronavírus e o controle social. Vivendo esse momento que estamos de pandemia, vimos a importância de conversar sobre as questões do coronavírus numa escala social. Vamos observar no primeiro momento as nomenclaturas que observamos no dia a dia. Então, temos ali coronavírus, Covid-19 ou SARS-CoV-2. Então, temos 3 nomes para entendermos por que se usam essas 3 nomenclaturas. Então, a palavra coronavírus refere-se ao grupo de vírus ao qual pertence. Então, nós temos um grupo de vírus que pertencem à família dos coronavírus. Então, o vírus que estamos tratando, o coronavírus, ele tem como um nome, a gente pode chamar de SARS-CoV-2, que foi determinado pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, no qual SARS-CoV-2, o que ele quer dizer? Síndrome respiratória aguda grave. Então, o COV é de coronavírus. Então, assim, o comitê viu a importância de dar um nome para este momento, porque se vê um problema de estigmatização, como nós podemos ver aqui no próximo ponto. Os pesquisadores vêm clamando por um nome oficial para evitar confusão e estigmatização de qualquer grupo ou país. Então, quando vemos grupos de pessoas falando o vírus chinês, o vírus de Wuhan, que é onde começou o foco da pandemia, então isso fica criando um estigma em cima de um grupo de pessoas ou uma própria nação, no caso, a nação chinesa, de dizer aquilo é um vírus chinês, como em algum outro momento, se tivesse começado em algum outro lugar do mundo, é um vírus do lugar tal. Então, para não criar esse problema, né, desta confusão, o comitê ele é o ambiente mais propício, digamos assim, para designar os nomes dos vírus. E a estigmatização é o mesmo que marcar negativamente. Então, veja, né, a marcação negativa de um ambiente por conta do início de uma pandemia. Continuando em cima dos nomes, né, que nós estamos estudando agora, tivemos que encontrar um nome que não se referisse a uma localização geográfica, um animal, um indivíduo ou grupo de pessoas, e que também seja pronunciável e relacionado à doença. Então, nós temos aí a fala do chefe da Organização Mundial de Saúde, OMS, que viu a importância mesmo de buscar um nome para este vírus, que é do tipo coronavírus. Então, nós temos aí a SARS-CoV-2. E aí nós temos o seguinte, o novo nome é retirado das palavras corona, vírus e doença, como nós já vimos, né? O próprio COVID-2, coronavírus, 2 também a questão do como se fosse já um segundo momento, né, dos coronas, e quando nós vemos a questão do Covid-19, de corona, vírus, o D, né, da doença Covid-19, representando o 2019, que foi o início da pandemia, que na época ainda não se considerava pandemia de seu início lá em Wuhan, na China. Então, viu-se a importância de ter uma nomenclatura. Então, a doença, ela é a Covid-19, desencadeada por um tipo de coronavírus, que é o SARS-CoV-2. E nesse caminho,
vi a importância de conversar com vocês sobre alguns conceitos como surto, epidemia, pandemia e endemia. Então, o momento que estamos vivenciando hoje é de pandemia, mas precisamos entender esses outros conceitos para compreender por que é uma pandemia. Então, vamos lá no primeiro ponto que diz surto. Acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Vejam, ali nós temos uma doença em uma região específica. Então, acontece aquele, digamos, um problema de doença naquele ambiente e ele se torna um surto. O segundo ponto, nós temos a epidemia. A epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm casos e a epidemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país. Então, a Covid-19 deixou de ser uma epidemia a partir do momento que ela ultrapassou as fronteiras da China e dos outros países ali dentro do continente asiático. Então, quando vimos a entrada da Covid-19 no continente europeu, começou então assim uma grande atenção dos órgãos de saúde, principalmente a Organização Mundial de Saúde, que viu então a necessidade de observar o que estava acontecendo e transformar aquele momento que se via como uma epidemia para uma pandemia. E aí nós vamos para a pandemia. Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A ou gripe suína passou de epidemia para pandemia. Quando a Organização Mundial de Saúde começou a registrar casos nos 6 continentes do mundo. A AIDS, apesar de estar diminuindo no mundo, também é considerada uma pandemia. E hoje estamos vivendo uma grande pandemia de Covid-19. Então, vocês já estão percebendo, né, a grande diferença, que você sai de um ambiente pequeno e ele vai só crescendo, crescendo e transforma-se em pandemia. E por último, nós vamos ver a endemia. A endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é classificada como endêmica, típica de uma região, quando acontece com muita frequência no local. As doenças endêmicas podem ser sazonais. Essas questões sazonais têm a ver com as épocas do ano, tem a ver também com as estações do ano. A febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Então, é uma doença como quem ela é muito característica de um local. Então, dependendo da estação do ano, a época, se é chuvosa ou não, se ela é seca, tem muita essa questão geográfica envolvida nas doenças endêmicas. E somente aqui, para que todos possam observar, um resumo do que nós falamos agora de surto, epidemia, endemia e pandemia. Essa imagem aqui, retirei aqui embaixo, todo mundo pode ver uma referência de telesaúde. Então, todos os nossos slides foram baseados em estudos que foram retirados de fontes seguras da internet. E falando nas questões da sociedade, que eu coloquei lá no início do nosso slide, no nosso título, a questão social. Então, assim, qual o grande impacto que este vírus, o novo coronavírus, ele acomete na sociedade. Então, nós temos aqui 3 tipos de organização da sociedade
para o enfrentamento da pandemia. O primeiro é o distanciamento social, o segundo, o isolamento, o terceiro, a quarentena. Então, nós utilizamos e ouvimos muito esses termos no dia a dia e precisamos saber o que ele quer dizer. Então, o distanciamento social deve ser praticado por todos, expostos ao vírus ou não. Ou seja, gente, eu, vocês, a família de vocês, todos os nossos amigos, nossa família, deve ter essa cultura do distanciamento social nesse momento. Esse conjunto de medidas inclui evitar aperto de mãos, aglomerações, ficar a pelo menos 1,5 metro de distância de outras pessoas e, mais importante, permanecer em casa se você estiver doente. Seja qualquer tipo de doença, gente, não é porque você, digamos assim, eu não sei, será que eu estou com coronavírus? Não é bem assim. Esse momento agora estamos migrando entre estações do ano e tudo indica que no período do inverno, que todo mundo sabe, é um período que muitas pessoas adoecem com diversos tipos aí dos vírus que estão espalhados. Então, seja desde uma simples gripe a uma gripe mais severa, é importante esse distanciamento social para que você possa preservar a saúde das outras pessoas também. Isolamento. O diagnóstico de Covid-19 leva ao isolamento. O isolamento é para as pessoas que estão doentes e serve para manter os infectados longe de quem está saudável. O objetivo desta medida é conter a propagação do vírus. Então, vejam, quem está doente, quem está já com sintomas, elas estão em isolamento, já também para não espalhar para outras pessoas. E a quarentena é imposta a pessoas para restringir o movimento daqueles que foram expostos a uma doença contagiosa. E vocês podem observar, gente, que houve um corte ali nesse quadro, mas ele queria dizer justamente isso, que o maior objetivo é fazer com que as pessoas não tenham o menor contato possível por conta do contágio, para poder conter e o sistema de saúde não colapsar. Imaginem aí, já existem tantas doenças e vão receber muitas e muitas pessoas também com a Covid-19. Então, é muito importante que haja essa quarentena também. Então, a quarentena é uma coisa também imposta pelos órgãos governamentais como uma visão, de melhoria da questão mesmo do isolamento. E aqui a gente só vai ver os nomes das maiores pandemias da história. Olha, nós temos ali, a gripe espanhola, todo mundo depois pode fazer uma pesquisa para conhecer, saber do que se tratou. A peste bubônica, também conhecida muito mais por peste negra. A varíola, a cólera, a tuberculose, HIV e a última, que foi a mais recente, antes do novo coronavírus, é a gripe suína H1N1, que nós já temos a vacina. Então, gente, depois de toda essa conversa que tivemos aqui, vocês observem que temos um questionamento para que todos possam responder. Podemos observar, nos últimos tempos, como o novo coronavírus é altamente contagioso e que a taxa de mortalidade é alta. Na sua opinião, por que é tão importante o distanciamento social? Você e sua família estão cumprindo esta determinação? Será que a sociedade vai mudar depois que passar essa pandemia? Então, vocês veem aí que tem algumas questões e vocês fiquem à vontade para responder, certo? Em cima do que está sendo colocado aqui para vocês. A importância do distanciamento social, seu papel e da sua família nessa questão do distanciamento e como é que a sociedade deverá se comportar depois que tudo isso passar. Então, todos vocês deverão colocar nos comentários a sua resposta. Peço por gentileza que todos vocês coloquem
a resposta, certo? Em cima do que está sendo pedido, com as suas palavras. Não precisa ir buscar cópia na internet, não. Eu gostaria muito de saber de vocês. E não esqueçam de colocar o nome e a turma no final da sua resposta, porque a cada um que vai respondendo, eu vou aqui anotando e vendo a participação de cada um, ok? Gente, vou parar por aqui e vamos lá todos estudar e tomara que tudo isso passe logo. Um grande abraço.